Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Marcelo. Muitos anos nas casas espíritas e agradeço a todos a oportunidade de servi-los com a verdade do Consolador. Jesus abençoe a todos. Muita paz, muita luz. O tema escolhido hoje é um tema básico da doutrina espírita e é de importância vital, uma vez que quem não entende a justiça divina não entende a figura de Deus. Olha que coisa interessante, né? E isso vocês vão ver ao longo do nosso estudo de uma maneira muito clara. Então, começando bem do início, eu queria antes perguntar uma coisa. Tem alguém aqui a primeira vez na Casa Espírita? Não. Que bom. Mas, então, é o seguinte. Nós temos duas maneiras de entender a nossa presença aqui na Terra. A primeira é como matéria, né? Do materialismo. Nós somos matéria e quando sairmos da vida, vamos passar a ser matéria também. Como uma lâmpada, nós vamos ser reciclados, né? Pelo universo. A segunda é que nós somos espíritos. Então, nós viemos do plano espiritual, estamos aqui de passagem no corpo e vamos retornar ao plano espiritual. Esse é o entendimento de quase todas as doutrinas, ou de praticamente de todas as doutrinas. Então, nós, se somos espíritos, todos nós temos a crença que fomos criados por Deus. Não é isso? E quem é esse Deus? Né? Que Deus é esse? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, bondade infinita. E em cima da bondade infinita de Deus é que nós vamos entender a justiça divina. Jesus, quando esteve na Terra, ele informou que são 3 as revelações. A primeira aconteceu com Moisés, nos 10 mandamentos. A segunda foi a própria presença de Cristo, que nos deu o caminho das leis divinas para que a gente consiga elevar o nosso espírito, temos a missão de elevar, entendendo que nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui é uma missão, não é isso? E a terceira, que nós estamos vivendo agora, é a revelação do plano espiritual exatamente através dos espíritos, das psicografias. Então, nós vamos começar a conversar que tem uma definição pequenininha de Deus que é muito importante para entender as leis divinas, que Deus não condena. Deus não condena, mas também não salva. Por que Deus não condena? Porque nós também, enquanto na Terra, nós não condenamos os nossos filhos. Nós repreendemos, damos sempre uma nova oportunidade, mas condenar a vida toda por uma falta, isso não acontece. Então Deus não nos julga. Então, se ele não julga, ele não condena e nem salva. É isso. Então, o primeiro raciocínio que a gente tem em função de que Deus não condena é que o inferno não existe. E isso vem, às vezes,
a confrontar com aquele ensinamento que nós tivemos na infância, que existe o inferno, que a gente tem que proceder de uma maneira coerente com as leis divinas, porque senão a gente vai para o inferno. O inferno realmente, pelas leis divinas, ele não existe. Existe uma transição, os planos espirituais têm vários níveis. Os níveis mais trevosos, os mais baixos, que a gente chama de umbral, e que as pessoas às vezes entendem como purgatório, e que é uma fase transitória até que o espírito volte a desenvolver uma opção de uma programação reencarnatória. Aí ele vai se desenvolvendo devagarinho como programado aqui na Terra, principalmente, né? Então, se Deus não condena ele, aquela ideia também de quando a gente sai da vida, quando a gente passa pelo espiritual, nós somos julgados. Essa ideia, ela realmente não existe. Quem nos julga somos nós mesmos, através da nossa consciência, porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. E nós temos o livre-arbítrio de atender ou não atender a nossa consciência. Se nós atendemos a nossa consciência, nós atendemos as leis divinas, nós temos sempre a consciência do bem. E se nós não atendemos, nós temos uma consciência que nos cobra o fato da gente não praticar as virtudes. Então, quando a gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual com o qual a gente tem a sintonia. Nós não somos julgados por Deus, nós somos julgados por nós mesmos, pelos nossos atos. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma liberdade, ou seja, nós é que vamos escolher a nossa vida de hoje e a nossa vida do futuro, seja na Terra, seja numa nova reencarnação, seja no plano espiritual, em conformidade com as nossas ações. Então, voltando àquela ideia de que Deus não julga, o inferno não existe, como é que fica a situação de uma pessoa que cometeu erros ao longo da vida dela toda? Por exemplo, é da nossa época que os nossos avós tinham fazendas que tinham escravos. Às vezes, aquele que herdou a fazenda do pai, que era uma fazenda escravagista, continuou escravizando. Ele continuou escravizando porque a fazenda já era assim, de escravos. Mas ele teve o livre-arbítrio de libertar os escravos e mantê-los na fazenda e não fez. Vai ser cobrado por isso na sua consciência, no plano espiritual? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Então, para onde que ele vai? Vai para o inferno? Não vai para o inferno, porque o inferno não existe. E Deus, em sua infinita bondade, em sua justiça divina, ele nos dá outra oportunidade, mais outra, e mais outra, e mais outra, e milhões de oportunidades através das reencarnações. Então, o objetivo das encarnações é de redirecionamento em função da nossa evolução espiritual. Vou repetir. O objetivo das nossas reencarnações é para que a gente seja redirecionado para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós somos um planeta de provas e expiações,
evidentemente que somos espíritos ainda em evolução, mais na fase primária. E agora, por informação dos espíritos, nós vamos passar para um planeta de regeneração. Então, quem vai nos selecionar se vamos continuar no planeta Terra de reencarnação, de regeneração, ou vamos para outro planeta de provas e expiações? Deus vai nos selecionar? É Jesus Cristo que está presente aqui conosco desde que veio aqui, aliás, por toda a vida, desde a criação da Terra como planeta, ele está aqui como governador da Terra. É Cristo que vai nos selecionar. Esses vão, não. Quem vai nos selecionar para onde nós vamos é a nossa consciência. Mais uma vez, se a nossa consciência vibra da mesma forma que os espíritos dos planetas de regeneração, nós vamos ficar. Se não vibra, se vibra mais baixo, se somos muito devedores, nós vamos para outro planeta de provas e expiações. Então, nós já concluímos daí, dessa primeira parte da conversa, que fundamentalmente o primeiro instrumento da justiça divina é a reencarnação. O primeiro instrumento da justiça divina é a reencarnação. E podemos, através do nosso raciocínio, porque o Consolador é a doutrina raciocinada, nós devemos seguir a nossa consciência através do nosso raciocínio, né? Não importa se a gente está em qualquer igreja, se é evangélica, se é católica, se estamos na casa espírita, o que nós devemos seguir é a nossa consciência. E a nossa consciência é que vai nos indicar para onde que nós vamos. Então, o primeiro instrumento da justiça divina é a reencarnação. Então, nós podemos concluir que as doutrinas que não acreditam na reencarnação têm dificuldade de explicar a justiça divina. Então, como é que se processa? Como é que se processa a justiça divina para aquele que escravizou? Vai para o inferno? É a única saída. Não, ele não vai para o inferno porque Deus não condena. Nós, pais, não condenamos. Deus de infinita bondade vai nos condenar ao castigo eterno? Jamais, porque não conseguimos, durante a nossa missão, de cumprir a nossa missão, pelo contrário, né? Fizemos más atitudes que nos tornam devedores do universo, que a justiça divina é no universo, é no processo do planeta Terra, evidentemente. Então, começa daí a revelação, né? Nós precisamos reencarnar para a gente ter, pela bondade divina, a oportunidade de resgatar os nossos erros do passado e promover a ascensão, a nossa ascensão espiritual. Né? Que coisa boa isso! Então a gente precisa, ao longo da vida, entender se aquilo que nos foi dito para nós, para a nossa consciência, é uma verdade ou não é bem uma verdade. O segundo instrumento da lei divina é o cerne da justiça. É mais fácil de entender, né? Essa justiça divina, segundo o segundo instrumento, é entendido por todos, que é a lei da causa e efeito, que às vezes é falada de outra forma.
ela não é ensinada às vezes como causa e efeito, ela é ensinada como consequência. Se fizermos isso, vamos ter uma consequência. Para nós, da doutrina espírita, é a lei da causa que é o efeito. O que é, basicamente, a lei da causa e efeito? Nós somos responsáveis por tudo que fazemos. O que nós plantamos, a nossa vida de hoje... Bom dia. Bom dia. Voltando, nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Se fazemos o bem, recebemos o bem. Se fazemos o mal, recebemos o mal. Quanto a isso, não há contestação. Esse é o cerne da justiça divina. Então, dentro dessa ideia, Joana de Ângeles, que foi a mentora espiritual de Divaldo Franco, que há pouco tempo nos deixou, infelizmente, ela falou uma coisa através de Divaldo Franco maravilhosa. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. O plantio, vou repetir, é opcional, mas a colheita é obrigatória. O plantio é opcional, dentro do nosso livre-arbítrio que Deus nos deu, nós podemos plantar aquilo que quisermos, mas a colheita não. Nós não vamos colher aquilo que quisermos. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Essa lei, como a primeira também das encarnações, ela é uma lei universal. Vale para qualquer planeta que esteja em qualquer nível que a gente estiver na nossa escala espiritual. Então, basicamente, a justiça divina é assim. Primeiro, nos é dada a chance de melhorar, de progredir, de ter o nosso redirecionamento espiritual, de desenvolvimento espiritual, com as reencarnações. E ter o entendimento e a responsabilidade de que nós sempre vamos colher aquilo que plantamos. Hoje, nós estamos vivendo exatamente o que fizemos antes, nas vidas anteriores. E vamos viver amanhã o que estamos plantando hoje. É assim. Então, voltando àquela história do que escraviza, será que vão existir sempre escravos? Sempre vão existir escravos? Provavelmente. Porque escravo é a reencarnação daquele que escravizou. Que quando ele passa para o plano espiritual, ele entende a besteira que ele fez. Porque a nossa mente é muito limitada com relação à mente, com relação ao entendimento do espírito. O espírito entende tudo que nos aconteceu durante a nossa vida espiritual, em todas as encarnações. Então ele entende que ele teve uma oportunidade de receber a fazenda do Pai, libertar os escravos. Olha que coisa boa! Fazer a caridade de libertar os escravos. Não fez. Continuou escravizando. E às vezes até piorando, usando filhas dos escravos como as escravas sexuais e vendendo às vezes para prostíbulo. Por quê? Porque são negros? Porque são negros e não são nossos irmãos em Cristo, em espírito? Por favor. E o que mais nós admiramos é que quando isso aconteceu, as igrejas fizeram vista grossa.
Nas igrejas entravam quem escravizava, o negro não entrava. Isso raciocinado, nós podemos entender que nós merecemos estar. Somos realmente espíritos em desenvolvimento mais primários e por isso é que nós estamos num planeta de provas e expiações. Eu sempre estou frisando o raciocínio, mais uma vez eu vou repetir a vocês, porque é importante, a doutrina ela tem que ser raciocinada. Então nós temos que ter sempre na cabeça se aquele nosso procedimento é um procedimento que está de acordo com as leis divinas. Queria lembrar também para vocês uma coisa que me faltou aqui quando eu falei sobre Cristo, uma coisa de extrema importância. Moisés, na sua revelação dos 10 mandamentos, ele encontrou uma sociedade completamente tumultuada, sem padrões de comportamento moral nenhum. Então ele colocou os 10 mandamentos explicando detalhadamente como é que as pessoas teriam que se comportar perante as leis divinas. Cristo simplificou em uma só. Ele pegou os 10 mandamentos e simplificou em um só. Amor ao próximo. Então essa informação do Cristo, amor ao próximo, é uma das coisas que fica fácil a gente levar a vida. Será que esse meu procedimento ele está coerente com o amor ao próximo? Ou esse procedimento não tem absolutamente nada a ver com o amor ao próximo, embora não seja o procedimento que nos leve a um peso de consciência. Eu vou dar um exemplo claro, né? E me perdoem citar exemplos assim que às vezes pegam outros procedimentos. Por exemplo, eu tenho um primo, se chama Paulo, foi meu sócio. Paulo tem uma fazenda. E tem 2 fazendas. Uma fazenda pertinho aqui em Carmópolis e outra fazenda longe, num lugar que chama Ferros. O Paulo vai todos os dias, todos os sábados na fazenda de Carmópolis e uma vez por mês ele vai na fazenda de Ferros. Aí ele falou assim para mim: Marcelo, o dia que eu vou na fazenda, eu falei: ô Paulo, você não quer vender ferros e juntar em Carmópolis para fazer a sua vida? Ele falou assim: eu não faço, porque ferros eu não tenho comprador, em Carmópolis eu não tenho vendedor. Então eu preciso ficar com as duas até que essa situação se resolva. Eu até, Marcelo, vou à missa na quinta-feira, quando eu vou na fazenda de Ferros, que ele vai. Eu vou à missa na quinta-feira, porque eu não posso ir na missa do domingo. Eu falei, mas você vai lá? É bom lá? Ah, é bom. Eu até esses dias, ele contando para mim, eu tenho um empregado que tinha 2 filhos, que tem 2 filhos que querem estudar. E a prefeitura não está passando mais na minha fazenda para pegar esses meninos para a escola. Então eu estou arranjando uma casa para ele no programa Minha Casa Minha Vida, na cidade, para que a família, a mulher e os filhos morem lá e o meu empregado continue na fazenda. E esses filhos vão ter a condição de estudar. Aí eu perguntei, você fez isso, Paulo? Fiz. Então você está liberado da missa de quinta-feira. Imagina. Qual desses atos, a missa de quinta-feira ou o amparo da família que está dentro da lei de Cristo? É óbvio que é o amparo das crianças. Porque Jesus quando veio,
simplificou os 10 mandamentos em um só, ele falou sobre o amor ao próximo, um amor incondicional ao próximo. Amor incondicional. Não é o amor a quem merece. Amor incondicional. Porque merece mais o nosso amor quem não merece porque está numa situação que precisa de ser redirecionada. É a essa pessoa que nós temos que dar maior atenção. Preste atenção no raciocínio. Aquele que está feliz, que está fazendo coisas boas, ele já está redirecionado. Aquele que não está fazendo merece o nosso apoio para que ele tenha a oportunidade do redirecionamento. Esse é o raciocínio espírita. Então, será que a gente indo aos cultos, pagando dízimo, nós estamos praticando a caridade? Essa é a pergunta. Porque Cristo falou, o amor incondicional, e esse amor incondicional se dá através da caridade. E ele até chegou a falar mais ainda. Fora da caridade não há salvação. Qual que é a interpretação espírita de fora da caridade não há salvação? Fora da caridade não há ascensão espiritual. Se viermos aqui, não fizemos nada de mal, mas não fizemos a caridade, vamos repetir. Vamos voltar para cá para cumprir a missão da caridade que nós não cumprimos em nossa outra encarnação. Sempre esse raciocínio. Aquilo que estou fazendo é uma prática da caridade. Irmã Dulce, né? É uma santa. Irmã Dulce é uma santa. Evidentemente que nós, é um espírito muito mais evoluído do que nós, veio aqui prestar um serviço a nós no planeta Terra. Como São Francisco de Assis, que é a mesma linha. Então, evidentemente que a gente não tem a condição de santos, uma vez que somos espírito em evolução, de praticar atos como Irmã Dulce, como São Francisco de Assis fazia. Mas nós temos que seguir o mesmo caminho. O mesmo caminho. Tem uma palestrante em Belo Horizonte, ela tem um centro espírita lá na Rua Leopoldina, no bairro Santo Antônio. Chama Alda Maria. É isso? Alda Maria. Alda Maria define caridade de uma maneira muito interessante. Ela fala assim, meus queridos, vocês acham que praticar a caridade é dar aquilo que você não precisa para quem precisa? Praticar a caridade é dar aquilo que você não precisa a quem precisa? Não. Isso é descarte. Isso não é a caridade. Caridade, olha que coisa interessante, é dar aquilo que você precisa para quem você entende que precisa mais do que você. E por onde que nós vamos começar? Pelo que nos sobra. Aquilo que nos sobra não nos pertence. Por favor. Nós temos o direito de ter aquilo tudo que nós temos? Sim. Nós trabalhamos para isso. Nós tivemos a oportunidade de ter. Isso está dentro da lei de Cristo? Sim. E o que sobra? O que sobra não. O que sobra, o que nós não usamos, não necessitamos, é exatamente o que falta naquilo que as pessoas precisam. Esse é um entendimento também da caridade. É uma coisa, então, mais uma vez, eu estou tentando fazer com que vocês raciocinem a forma do
procedimento, se esse procedimento está dentro das leis divinas, se esse procedimento é coerente com o nosso desenvolvimento espiritual, ou ele não faz sentido. Porque se não fizer, se for contra, nós adquirimos uma dívida. Se ele não fizer sentido, participar de um culto, por exemplo, é uma coisa boa? Sim? Por favor. Participar de um culto nos sintoniza com a espiritualidade superior e nos deixa em condições da prática da caridade. Participar de um culto, de coisas semelhantes. Isso é caridade? Não! Isso não é caridade ainda, se não colocarmos em prática aquilo que nós recebemos como informação naquele culto. A fé sem obras é nula. Não adianta. Nós viemos aqui com a missão específica da caridade. É para isso que nós estamos. Essa é basicamente a nossa missão. Foi de Irmã Dulce, foi de São Francisco de Assis, são das pessoas todas que vêm aqui, que são veneradas por todos nós, são admiradas por todos nós. Essa é uma coisa importante que a gente tem que sempre ter em mente o tempo todo durante os nossos atos. Voltando um pouco, tem também para o caso do entendimento das leis divinas, tem um filme que chama Milagre no Paraíso, um filme da NET, um filme muito bonito, muito interessante, filme verídico. Esse filme, você assistiu? Pois é. A história de uma menina de uma família americana que começou a ter um problema do... Continua a palestra? Esse filme é sobre uma menina que tinha um problema intestinal, que o intestino não funcionava, uma criança americana, isso aconteceu na América do Norte. A mãe leva a criança ao hospital e os médicos dão um remédio para desobstruir o intestino, o remédio não funciona, a mãe volta ao hospital 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, a menina começa a ter um inchaço grande na barriga, ela volta no hospital e fala: vocês são gafajestes, vocês não falam a verdade, a minha menina não está sarando, vocês são médicos, vocês são obrigados a falar o que ela tem, eu quero saber o que eu faço, eu preciso salvar a minha filha de qualquer maneira, eu quero saber a verdade, eu quero falar com o diretor do hospital, eu quero fazer essa reclamação, eu quero a verdade. Então ela fala com o diretor fala: olha, senhora, a sua filha tem uma doença que nós aqui no hospital não conseguimos tratar. Mas nos Estados Unidos tem um especialista em Boston. A senhora vai e procure a ele. Vai encontrar um problema que esse especialista não marca consulta com menos de 1 ano. Eu não posso esperar 1 ano. A senhora vá e conversa com ele. Ela foi e conversou. Foi no consultório, a secretária falou: olha, menos de 1 ano não tem jeito. Ela fala: vou esperar o médico sair. O médico saiu da consulta, ela ajoelhou os pés dele e falou: doutor, pelo amor de Deus, em nome de Deus, é a minha filha, por favor. Quero saber o que a minha filha tem, por favor. Salve a minha filha, por favor, em nome de Deus, salve a minha filha. E ele fala: vou atender a senhora excepcionalmente. Atendeu, ficou lá, fez teste, brincava muito com a menina, um médico com uma característica de humanidade altíssima, parece isso no filme.